Já tem um tempo que eu vim aqui, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, ao pastor Fabrício, seus demais companheiros que estão à frente desta obra, diaconisa Carla, né, que nos fez o convite. Dessa vez deu certo, para a glória de Deus. Queridos irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35. A minha esposa não pôde vir, porque ela é uma das líderes das senhoras e tinha um compromisso na congregação nossa, e aí ela precisou estar lá hoje. Mas eu trago a paz do meu pastor, o presbítero Helder, que nos permitiu estar aqui também, nos liberou para juntos glorificarmos e bendizer aquele que é digno de louvor. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntaram os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não feche a sua Bíblia, pode assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto bem conhecido, e eu gostaria da sua atenção essa noite. Eu costumo dizer que quando nós pregamos em um texto conhecido, geralmente a gente tem que não dar muita atenção, porque diz assim: eu já conheço esse texto, eu já ouvi tantas mensagens em cima desse texto. Mas a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela não perde a sua eficácia, ela não deixa de operar, de agir. Sendo viva e eterna, ela tem poder e ação eterna. E eu creio dessa maneira, amém? O texto que nós lemos em questão é um milagre atípico de Jesus para os discípulos. É um milagre incomum. A gente vê isso no verso 41. A Bíblia relata que Jesus opera um milagre não sobre as criaturas, mas sobre a própria criação. E isso era incomum até esse momento, porque os discípulos ficaram espantados com aquele milagre. Esse milagre aqui, ele exalta a pessoa de Cristo Jesus. Ele exalta o governo, a soberania de Cristo. Ele demonstra o controle de Deus sobre tudo e sobre todos. O salmista escreve no capítulo 24, no verso de número 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos quanto neles habitam. Tudo está debaixo do controle e do governo de Jesus. O evento que nós lemos, ele ocorre no maior lago de água doce do Oriente Médio. O Mar da Galileia é tão grande que o lago era conhecido como Mar da Galileia, ou de Genezaré, ou de Tiberíades, dependendo de quem está relatando nas Escrituras. Este mar, este lago, ele era tão grande que ele tinha 22 quilômetros de comprimento. Ele tinha 12 quilômetros de largura e chegava a ter até 45 metros de profundidade. Era muito grande, por isso era chamado de mar. O Mar da Galileia, ele era rodeado por montanhas. Ao norte tinha a maior montanha de todas, aquela que o salmista Davi relata, o Monte Hermon.
O Monte Hermon, ele era tão alto que o cume dele ficava em neve o ano inteiro, independente da estação do ano. De vez em quando, até hoje ocorre, o vento descia e, porque estava cercado de montanhas, ficava preso sobre o lago e começava a açoitar as águas, gerando tempestades. O dia mais claro, o sol mais alto, de uma hora para outra uma tempestade acontecia. Provavelmente foi este evento que ocorreu nessa noite, a qual o texto está apontando. O verso 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. No verso 37 o problema ele é apresentado: levantou-se. Ou seja, foi algo inesperado. Quando os discípulos entraram no mar, não tinha tempestade, mas o texto relata no verso 37 que levantou-se. Ou seja, a tempestade, o vendaval é algo inesperado. E é assim muitas vezes nas nossas vidas. A tempestade, o vendaval, surge de maneira inesperada. Ninguém se prepara para um vendaval. É de maneira repentina que a tempestade surge. É de maneira sem mandar um recado, sem que você espere. Às vezes você vai saindo da sua casa para o trabalho, um dia comum, e sofre um acidente de maneira inesperada. O telefone toca, você atende, uma perca na família. Você vai fazer um exame de rotina, o médico diz: você tem uma doença grave. Você está bem espiritualmente, de uma hora para outra, em uma discussão, você sai da graça, você peca, você tropeça no pecado. É inesperada a tempestade, é inesperado o vendaval, é uma porta que se fecha, é uma porta que não se abre de maneira inesperada, quando você menos espera, quando você está sem recurso, quando você não pode passar por dificuldade, ela bate na sua porta. Porque o texto diz que a tempestade foi inesperada, levantou-se. E nas nossas vidas muitas vezes se levanta uma tempestade. É um problema no lar com o filho, é um problema no lar com o esposo, com uma esposa. Inesperada. A tempestade, o texto relata, é inesperada. No verso 38, na parte B, diz assim: os discípulos o acordaram e clamaram. Ou seja, a história é contada do ponto de vista do barco dos discípulos. A história é contada da maneira que os discípulos a enxergaram. Mas os discípulos eram discípulos de quem? De Jesus. Haviam outros barcos, sim. Verso 36 deixa isso claro. Parte C, outros barcos também o acompanhavam. Mas a história é contada do ponto de vista do barco dos discípulos. E o que isso aponta para nós? Havia outros barcos ali, e haviam barcos de crente, mas a tempestade que se levantou no barco de um crente. Nós precisamos entender que a tempestade, ela chega na vida de qualquer um. Ninguém está isento da tempestade. Eu sei que há algumas igrejas, principalmente neopentecostais, que têm pregado um evangelho de prosperidade, que não é o evangelho que a Bíblia ensina. Que diz que se você está passando por algo, por uma dificuldade, por uma tempestade, sendo cristão, é porque você está em pecado, é porque tem um encosto nas suas costas. Foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele. Quando a tempestade bateu na porta de Jó, a Bíblia relata que os seus amigos se levantaram para dizer: você está passando por isso porque você é um pecador, porque você, como se um cristão não passasse por adversidade. Mas o texto que nós lemos diz que a tempestade se levantou
para os discípulos de Jesus. A tempestade, ela se levanta na vida de qualquer um, seja você rico ou pobre, doutor ou indouto, cristão ou ímpio, todos nós estamos sujeitos a vendavais. Não importa se você ora muito ou se ora pouco, se você lê muito ou se lê pouco, você não está isento da adversidade. Se você entrou aqui essa noite enfrentando uma tempestade, eu quero te dizer que isso não faz de você, não te faz pior do que ninguém. Você não é exceção. Paulo diz que aqueles que querem servir a Deus piamente passará por tribulações. A tempestade, ela se levanta para qualquer um. Então a tempestade, ela é inesperada, repentina, e ela ocorre na vida de qualquer um. Ainda neste verso, ainda no verso 38, os discípulos vão até Jesus, parte C, mestre. Eles clamam a Jesus, eles vão até Jesus. Sabe por quê? Porque eles não podiam administrar aquela tempestade. E é interessante isso, porque os discípulos de Jesus, na sua maioria, nasceram ao redor do mar da Galileia. Alguns cresceram no mar da Galileia, alguns aprenderam a profissão de vida, pescadores, no mar da Galileia. Ou seja, eles conheciam o mar, eles conheciam o ambiente, eles tinham experiência no mar. Porém, diante da tempestade, eles não puderam fazer nada, eles não puderam administrar aquela situação, não puderam administrar o problema, não puderam se opor diante da adversidade, de maneira que o texto diz no verso 38 que eles correram e clamaram a Jesus. Olha aí, olha, aleluia. Os nossos recursos, as nossas estratégias, o nosso conhecimento não pode nos livrar da tempestade. Jeremias profetizou, capítulo 9, verso 23: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Olha o que Jeremias está dizendo: a riqueza, a sabedoria, a força humana diante da adversidade nada vale. Eles não puderam administrar aquela situação, não estavam na economia dele. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, verso 26. 12 anos padecendo de uma enfermidade, 12 anos aquela mulher tentando administrar aquela adversidade. Ela não esperava, o fluxo dela veio e não parou mais. 12 anos perdendo vida e 12 anos ela tentando administrar a tempestade na vida dela. E o verso 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos diz assim: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. O recurso daquela mulher não pôde ajudá-la diante da adversidade. Porém, ainda no verso 38, parte C, diz assim: mestre, não te importa que morramos? Os discípulos correram para Jesus. Eles tinham alguém maior do que eles no barco. Eles não podiam administrar a tempestade, o problema, a adversidade, mas eles tinham alguém maior do que eles no barco. E foi para este que eles correram. Os outros barcos não tinham Jesus, mas o barco dos discípulos tinha. Quem tem Jesus no barco tem esperança em meio à tempestade. Quem tem Jesus no barco consegue, porque o texto diz que eles clamaram, consegue clamar, consegue
tempestade, porque tem esperança. E ainda no verso 38, agora o início dele, parte A. O texto diz que Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça em um travesseiro. Nós sabemos que Jesus é uma única pessoa, com duas naturezas, uma humana e uma divina. E como homem, ele vinha de um dia de labuta com a obra, de ensino e pregações, as parábolas do reino. Jesus passa o dia todo pregando e ensinando. Como homem, ele estava cansado, e ele pega um travesseiro e dorme. E eu quero te dizer uma coisa: quem está dormindo não está agindo. Quando a gente dorme, a gente não age, as nossas ações param. Quem está dormindo não está falando, não responde. Meu Deus! Talvez pior do que o bramido do mar é o silêncio de Deus no meio à tempestade. Meu Deus! Talvez pior do que a tempestade, os açoites, o balanço do barco, é você clamar e não ouvir a resposta de Deus. Só que eu quero te dizer que a nossa urgência, esse senso de urgência que nós temos, não significa a ausência de Cristo no barco. Ele está no barco, porque ele estava aqui no barco. O texto deixa isso claro. O silêncio de Jesus não significa que ele perdeu o controle da situação. Ele não perde o controle nunca, em hipótese alguma. Mas às vezes o nosso tempo não é o tempo dele. Eclesiastes 3, capítulo 1. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ele está no barco. E é nessa hora, a primeira pergunta, né, verso 38, não te importa que morramos? É nessa hora, quando o barco começa a balançar, quando a água da onda começa a entrar no barco, que nós corremos para Cristo e dizendo: o Senhor não te importa se eu morrer? É nessa hora que nós corremos para Cristo e começamos a indagar: o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo a minha dificuldade? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Essa pessoa me perseguindo, esse levante no trabalho, o Senhor não está vendo? Porque foi isso que Abacuque fez no capítulo 1. Ele chegou a dizer assim: até quando eu vou gritar a ti, Senhor, e o Senhor não vai me responder? Porque quando a tempestade começa a assolar demais, o crente começa a gritar. Os discípulos clamaram. A ideia aqui é de desespero. Aleluia. O Senhor não vai intervir na minha família, o Senhor não vai intervir na minha vida, o Senhor não vai abrir essa porta, o Senhor não vai me libertar desse pecado. Cadê o Senhor? Aonde está Deus? Mas o silêncio de Deus não é sinônimo de indiferença. O Deus de Israel não está indiferente à sua vida. Ele está contemplando a sua situação. Ele está contemplando essa adversidade na sua vida. Mas faz anos, faz 12 anos, 38. Ele está contemplando a sua dor. Ele está vendo o seu sofrimento. Você acha que ele está surdo para não ouvir o seu choro? Só que o verso 39 as coisas começam a mudar. Porque ele diz assim: e ele se levantou. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Jesus então se levanta, e quando
da natureza obedece. E o texto diz que Cristo se levantou no barco. Eu quero te dizer que você tem um Deus no céu que vela por você, que está contemplando a sua dor. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele acabara de pregar o maior sermão com citações bíblicas das Escrituras, de maneira que o Espírito Santo, pela boca de Estevão, convencia e argumentava que ninguém conseguia se contrapor a ele. E ele justamente é acusado, apedrejado. Quando ele está à beira da morte, ele diz que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé para ele. Porque quando ele se levanta, meu irmão, é sinônimo de vitória. Silas e Estevão morreu aqui, mas ele está vivo na eternidade, porque Cristo se levantou para ele. Maravilha! Oh, meu irmão, Isaías profetizou, capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te encobrirão. Olha o que Isaías está profetizando: você vai enfrentar as águas, a tempestade, mas elas não vão te devorar, te engolir. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Oh, aleluia! Barco que tem Jesus não afunda. Ele pode balançar, mas ele não afunda. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança da igreja, que o barco que tem Jesus não afunda. Ele pode balançar, ele pode até entrar uma água, mas ele não naufraga. Verso 40: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Agora quem pergunta é Jesus. E Jesus fala de medo e fé. O medo aqui, nessa situação, é a ausência de fé. Eles temeram porque não tiveram fé. Mas eu não julgo os discípulos. Como não ter fé diante de uma tão grande tempestade, em um barco tão pequeno? Aleluia! Mas eles deveriam ter tido fé. Sabe por quê? Primeira situação, pela promessa de Jesus. Verso 35: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Os discípulos estavam debaixo de uma palavra, de uma promessa de Jesus: vamos para o outro lado. Jesus disse que eles iriam para o outro lado. Então, irmãos, nós precisamos entender que independente da adversidade, havia uma promessa: nós vamos para o outro lado. Você sabe o que eu vejo aqui? Que mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo você obedecendo a Deus, você passará por adversidade. Porque os discípulos estavam debaixo da obediência. Foi Jesus que ordenou: vamos para o outro lado. E debaixo da obediência eles encontraram a tempestade. Mesmo obedecendo, sendo fiel, ela bate na nossa porta. Mas eles não deveriam ter medo. 16:33: no mundo tereis aflições. Evangelho segundo João. Então qual é a diferença? Se eu estou no centro da vontade de Deus e passo por adversidade, qual é a diferença então daquele que não está? Aquele que não está no centro da vontade de Deus, a tempestade vem na vida dele para trazê-lo de volta à vontade. Olha o exemplo de Jonas. A tempestade veio na vida de Jonas para quê? Para devolvê-lo ao centro da vontade de Deus. Na vida do cristão ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos quebrantar. Aleluia! E os discípulos não deviam ter medo.
Porque eles estavam debaixo de uma palavra. Números 23, 19. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu falaria e não cumpriria, prometeria e não faria. Eles estavam debaixo de uma palavra. Você precisa crer na palavra de Deus para a sua vida. Você precisa crer e confiar na promessa de Deus para a sua vida. Se Ele falou que você vai para o outro lado, você vai para o outro lado, independente da adversidade. Segunda questão: a presença de Deus, a presença de Cristo no barco. 38. Ele estava na polpa do barco. A presença dele no barco é uma certeza de vitória. O barco que tem Jesus jamais vai afundar. Por quê? Porque a presença dele no barco é a garantia de salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. A presença de Deus no barco é a garantia, é o pendor que nós venceremos. Se Ele está no barco, é certeza de vitória. Não por causa do barco, não por causa de nós, mas por causa dele. Se Ele está no barco, seu barco não vai afundar. Eu já quero te dizer, se você entrou aqui nessa noite e Cristo não está no seu barco, clame agora por Ele. Chore a Ele, insista até que Ele venha e se assente na polpa do seu barco. Terceiro, então teve a promessa, a presença e agora o poder. O verso 39 diz que ele levanta e, como se estivesse falando para uma criancinha, aquieta-se, acalma-se, e as forças da natureza, como uma criança obediente, se dobra diante da vontade de Jesus. Jesus demonstra poder nos capítulos seguintes sobre os demônios. Jesus demonstra poder sobre a doença. Jesus demonstra poder até mesmo sobre a morte. Eu quero te afirmar uma coisa: Cristo não é como um de nós. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz, Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Ele tem todo o poder. Aleluia. Ele não é como nós. Êxodo 15, verso 3 diz que Ele é varão de guerra. Se Ele está no barco, como Ele é poderoso, isso é a certeza que nós venceremos. Que não há adversidade que Ele não possa vencer, que não há inimigo que Ele não possa derrotar. Pode ser impossível para você, mas não para o Deus que você serve. Você sabe por que Jesus dormia? Porque aquela tempestade não significava absolutamente nada para ele. Aquela tempestade não era em nenhum momento. Jesus perdeu o controle da situação. Em nenhum momento ele perdeu o controle do mar. Em nenhum momento ele perdeu o controle do vento. Em nenhum momento ele perdeu o controle dessa situação. Em nenhum momento ele perdeu o controle da sua vida. Ele não perde o controle. É por isso que, independente pode ser a mais violenta tempestade, aquele que tem Jesus no barco, que sabe do poder dele, descansa, dorme tranquilo, porque sabe o poder que o Cristo que ele serve tem. Ele pode todas as coisas. Jó diz: agora eu tive uma experiência com o Senhor, porque antes eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Bem sei eu que tudo pode, e nem mesmo os seus pensamentos podem ser impedidos.
Esse é o Deus que você serve. É o mesmo Deus, Ele não mudou. E o verso 41, para a gente encerrar. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora a pergunta é entre os discípulos, a terceira pergunta e a última. É como se os discípulos estivessem dizendo assim: olha, o profeta que tem poder sobre as criaturas, sobre os homens, que faz uma cura aqui, um milagre ali, nós até conhecemos. Mas quem é este que a criação obedece? Quem é esse cara? Eles se assustaram com o poder de Jesus. João, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, o Logos, a palavra divina. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da criação, a palavra de Deus. Tudo que foi criado por ele. É por isso que ele tem o controle sobre tudo. E ele sustenta toda a criação. Mateus 10, 29, a Bíblia diz que não cai um pardal de uma árvore sem um consentimento do nosso Deus. Será que ele não tem um controle da sua vida? Se um pardal, né, que a gente às vezes fica chateado, que não tem significado nenhum para nós, um pássaro comum, até chato muitas vezes, se o controle da vida daquele pardal está nas mãos de Deus, que dirá a sua, meu irmão? Que dirá a sua, minha irmã? Você acha que ele perdeu o controle da sua vida por causa dessa adversidade? Porque ele está em silêncio até hoje. Quem sabe hoje ele não vai se levantar para você. E os discípulos perguntaram: quem é este? Quem é este? Quem é este? A Bíblia responde: ele é o último Adão. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é o guia. Quem é este? Ele é o justo, a testemunha fiel. Ele é o santo. Ele é o servo. Ele é o Filho amado. Quem é este? Ele é a imagem de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei de Israel. Ele é o sol da justiça. Quem é este? Ele é a videira verdadeira. Ele é a glória do Senhor. Ele é o legislador. Ele é o libertador. Quem é este? Paulo diz que ele é a nossa Páscoa, o apóstolo da nossa confissão. Quem é este? Esse é o braço forte do Senhor, o autor da eterna salvação, o desejado de todas as nações. Ele é o pão da vida. Quem é este? Ele é a pedra de esquina. Ele é a porta. Ele é o primogênito. Ele é o bom pastor. Ele é o cabeça dessa igreja. Quem é este? Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o rei dos judeus, o Nazareno. Ele é o eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz desse mundo que anda em trevas. Ele é o mediador, o redentor. Ele é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o amém de Deus. Quem é este? Este é Jesus. Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Eu quero encerrar dizendo a você: acalma o seu coração, porque Cristo vai acalmar essa tempestade na sua vida, porque a palavra dele afirma isso, e ele vela pela sua palavra. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem acredita nessa palavra, irmãos? Aleluia.
nós precisamos entender quem Ele é na nossa vida. Deixa eu lhe perguntar quem Ele é na sua vida. Quem Ele é na sua vida. Para muitos Ele é a cura, né? Para muitos Ele é a libertação. Mas faça essa pergunta para você nessa noite: quem Ele é na minha vida? Porque quando nós entendemos quem Ele é, os nossos pensamentos mudam, nossa atitude muda, nosso jeito de enxergar as coisas muda. Aleluia. Queridos irmãos, amanhã nós não temos culto aqui, mas já te convido para estar ali conosco na Pátria Cheia aqui. Eu esqueço o endereço lá, irmãos, o número lá, mas sei que é na Assembleia de Deus Nova Dimensão. Se Jesus não voltar, nós estaremos lá amanhã, tá? Irmãos, quiserem ir para lá, não é um convite específico para a nossa igreja, mas quem quiser estar lá conosco vai ser uma bênção em nome de Jesus, a partir das 18 horas, tá? Domingo nós temos aqui culto da família. Vamos estar aqui adorando ao Senhor à noite. Então venha participar em nome de Jesus Cristo. Fique sobre os seus pés. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, domingo todos os irmãos aqui, não percam, venha participar, tá? E amanhã às 2 horas, né, Érica? 2 horas ensaio no grupo de crianças. Amanhã às 14 horas ensaio no grupo de crianças. Traga seu filho em nome de Jesus, venha participar. As crianças, não perca nenhuma das crianças, é para faltar, tá bom? Olha pelos irmãos que estão faltando hoje, irmãos, né? Alguns estão enfermos, outros a gente não sabe o motivo, mas nós estamos aqui para orar. Ore também, né, pela minha avó, ela foi internada agora à tarde, né? 94 anos de vida, que Deus possa, né, abençoar ela em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando, crendo que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Amém? Vamos agradecer a Deus essa noite. Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o grupo de jovens. Deus abençoe os demais irmãos de modo especial em nome de Jesus Cristo. Oremos e agradecemos o Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, meu Deus, pela tua presença, pela tua graça, Senhor, e pela tua poderosa palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite, Pai. Que nós possamos aplicá-la ela em nosso coração de forma especial, Senhor, e também na nossa vida, no nosso cotidiano, Pai. Eu quero te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, Pai, que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, que louvou, adorou o teu nome aqui nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos também pela vida dos irmãos que não estão aqui, Senhor. O Senhor sabe a causa, motivo, razão que eles não estão, e o Senhor já pode começar a operar na vida deles, meu Deus, um milagre nessa noite, Pai. Também visita a nossa irmã Arlinda, que está ali, Senhor, naquela UTI, lá, Senhor, no estado de Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Visita ela, Senhor, naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Faça em sua mão, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, e quem acredita diz amém. Não saia sem cumprimentar seu irmão. Deus abençoe, ótimo final de semana a todos os irmãos.